Essa é a modalidade swing trade. E por não necessitar de tanto tempo, você consegue se posicionar em muito mais ativos, você consegue ter a liberdade de rotina enquanto você rentabiliza o seu capital no mercado financeiro, enquanto você ganha dinheiro no mercado financeiro. E isso é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender quais são as melhores estratégias, quais são os melhores setups lucrativos aí para você ter rentabilidade no mercado financeiro através da modalidade Swing Trade. Essas estratégias são voltadas aí para quem está iniciando no mercado, são as melhores estratégias aí para iniciante, para quem está começando agora, para quem está um pouco perdido em qual modalidade operar, para onde se deve operar, né? Quais ativos escolher, como que você monta um setup para você ter alta rentabilidade no mercado financeiro e, como eu sempre ensino aqui no canal, para você operar com rentabilidades acima de 10% de ganho. Você tem um alvo acima de 10% de ganho por operação no mercado financeiro, inclusive na modalidade swing trade, na qual você consegue comprar um ativo hoje e vender esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, e você pode operar com vários ativos ao mesmo tempo, com várias ações, tanto no mercado americano, no mercado brasileiro, consegue operar também com essas moedas aí lá fora, em corretores voltadas para esse tipo de operação. E o que é importante você precisa de setup, você precisa de um passo a passo, você precisa de um ponto de compra e um ponto de venda. Até porque se você não sabe o exato preço para comprar um ativo, e um exato preço a posicionar o stop ou vender esse ativo alvo na sua operação, você não deve operar. Você precisa primeiro responder a uma pergunta essencial. Quando que você deve comprar esse ativo? Quando que você vai vender esse ativo? Qual o seu preço-alvo? Então, se você não tem pelo menos essas duas perguntas respondidas, você não deve fazer nada. Primeiro você estuda, depois você opera. Primeiro você segue um passo a passo. E isso é o que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado. Tá? E é com esse conselho bom é dado mesmo, o conselho não é vendido. Por isso eu gosto de ensinar muito aqui a você sobre tudo que eu aprendi, tanto com os meus erros, tanto com os meus acertos, e passar para você tudo isso, porque meu intuito aqui é ajudar você a ter sucesso aí no mercado financeiro. Bom, quando você opera um ativo, antes de você iniciar um trade, você precisa olhar o gráfico, você precisa analisar no gráfico para identificar o ponto de compra e o ponto de venda. Isso é básico. Porém, você precisa saber que estrutura você vai analisar, né? Por exemplo, você vai abrir no gráfico de alguma ação e você se depara com uma lateralização, ou seja, o preço do ativo está lateralizado, está numa faixa de preço em que você não consegue identificar qual a direção que esse ativo vai ser tomado, né? Você não consegue prever qual é essa direção. Então, isso pode te atrapalhar, isso, na verdade, vai te atrapalhar. Primeiro, se você identificou no gráfico, identificou no preço daquele ativo que está lateralizado, você não deve fazer nada. Primeiro, você tem que esperar, né? Você precisa esperar a tomar uma tendência, esse ativo, essa ação. Se está em tendência de alta, você vai procurar o melhor ponto de compra nessa ação. E se está em tendência de baixa, você vai identificar o melhor ponto para entrar vendido no preço do ativo, né? E se está lateralizado, o preço da ação, ele está dizendo para você, o gráfico do ativo está dizendo para você que aqui não é o melhor momento para você comprar ou vender. E esse daqui é um momento de pausa no preço do ativo. É um momento de pausa também para você, em que você deve parar e esperar. Não é ficar com medo esperando, aliás, não é ficar com medo e achando que vai perder a oportunidade. Vai ficar com medo e achar que está perdendo o momento para comprar ou vender o ativo para entrar na operação. Quando você faz isso, quando você deixa esse medo tomar conta da sua operação, essa ansiedade em talvez perder uma oportunidade, é o que faz você entrar errado na operação. Isso é por experiência própria. No início, para quem não tinha tanto conteúdo assim, na época que eu iniciei, não tinha tanto conteúdo assim disponível na internet, muitos cursos eram pagos, a maioria, e tudo que eu faço isso hoje para você, todas essas aulas daqui, eram na verdade conteúdos pagos, que eu tive que pagar, e hoje em dia é de graça para você. Então,
além desses conteúdos pagos, também ter toda a minha experiência no mercado financeiro que eu gosto de trazer para você, porque isso aí pode acender uma luz no seu trade, pode acender uma luz na sua operação. E para quem está iniciando no mercado, precisa de tudo o mais claro possível, né? Precisa saber identificar a tendência do preço da ação, precisa saber o momento que é para ficar de fora, como por exemplo, você analisou o gráfico e viu que está numa lateralização, você precisa saber em qual tempo gráfico você vai estar operando, de acordo com a estratégia, de acordo com a modalidade. No caso aqui, nós trabalhamos com o swing trade. Nós identificamos esse preço de compra e venda e vamos vender esse ativo, vamos realizar o lucro para daqui a alguns dias. E como são operações que não demandam tanto tempo, 1 hora na semana, 2 horas no máximo, você já consegue identificar alguns preços de compra e venda no preço da ação. Você consegue identificar a melhor posição a ser tomada e você consegue agendar isso na boleta de compra e venda, não requer tanto tempo. Essa é a modalidade swing trade. E por não necessitar de tanto tempo, você consegue se posicionar em muito mais ativos, você consegue ter a liberdade de rotina enquanto você rentabiliza o seu capital no mercado financeiro, enquanto você ganha dinheiro no mercado financeiro. E isso é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o mercado financeiro. Você ganha dinheiro no mercado financeiro quando você tem experiência para estar operando no mercado financeiro, não é de início. O início serve para você aprender, serve para você testar algumas técnicas, alguns setups, serve para você identificar melhor os momentos no mercado para comprar e vender, serve para você identificar qual é a melhor modalidade para estar aprendendo. Então, de início, gera essa expectativa, porque você vai acabar se frustrando, vai ter uma frustração muito grande quando você vê que você não está ganhando 30%, 40% em uma só operação. E você só não ganha isso devido à falta de experiência. A partir do momento em que você tem experiência, em que você consegue em poucos minutos identificar a melhor operação a ser feita, e isso sim é de acordo com o tempo de tela, você passa a ganhar essa rentabilidade. Tá? Ganhar dinheiro no mercado financeiro não é difícil, mas primeiro você precisa aprender como ganhar. Não é só clicar em comprar ou vender. Não é somente isso. Precisa de toda uma análise, principalmente na análise do histórico do preço, no gráfico do ativo. Quando você tem uma tela no computador, tem todo o gráfico das últimas semanas. Você consegue identificar um suporte, uma resistência, você consegue identificar uma região em que o preço está mostrando que está caro demais, mostrando vários topos, mostrando uma resistência muito forte naquele topo histórico do preço do ativo. Você consegue identificar que o preço do ativo pode estar no fundo histórico do preço do ativo, fazendo vários suportes, vários pontos de compra ali. Então você consegue ir fazendo suas posições. Então tudo isso requer experiência, requer tempo de tela e requer inclusive as aulas aqui no canal, em que eu ensino tudo isso para você com indicadores, com setups. Tem playlist completa aqui com setups, tem playlist completa aqui com análise técnica para iniciante do zero ao lucro. Tem playlist aqui com esses principais indicadores, como operar com price actions. Tem toda uma gama aqui de aulas em que você consegue rentabilizar o seu capital, mas aí você tem que querer, né? E querer é você pegar um vídeo, estudar, salvar esse vídeo, rever ele, você anotar tudo que eu dou nessas aulas. Então, voltando à parte da expectativa, quando você gerencia melhor a sua expectativa, você sabe que no início você não vai ganhar tanto dinheiro assim, no início você pode ter até algumas operações com mais perdas do que ganho, mas o importante é que quando você trabalha com swing trade, que é como o Nassim Taleb também fala, né, no livro dele, em que você deve operar primeiramente pelo swing trade, principalmente em ações. Por quê? Porque é mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, quando você começa a ganhar dinheiro com mais fácil, aí você vai subindo a escadinha, você vai subindo um degrau, né? Você vai colocando operações um pouco mais arriscadas ou operações um pouco mais complexas para serem operadas, como por exemplo o day trade. Hoje as pessoas iniciam pelo day trade, mas aí você já está iniciando pelo mais difícil no mercado financeiro. Se você não ganha dinheiro com o mais fácil, você não vai ganhar dinheiro com o mais difícil. Primeiro você segue um passo a passo. É tudo uma questão de aprendizado, é tudo uma questão de momento certo para cada coisa, né? E quando você gerencia essa expectativa, sabendo que no início você realmente não vai ter tanta rentabilidade assim,
E isso é comum, isso é normal, isso pode acontecer. Você trabalha com muito mais paciência, você filtra melhor as suas operações, você consegue ir testando alguns indicadores, como por exemplo, eu passei 4 anos testando alguns indicadores para a fórmula do swing trade, que é onde eu ensino os alunos ali o passo a passo para ter essas rentabilidades acima de 10%, com a estratégia testada durante 4 anos. Estratégia essa montada durante 4 anos. Foram 4 anos de backtests, foram 4 anos de testes reais com o meu dinheiro. Para hoje está disponível para você. Então, tudo isso leva tempo, principalmente para quando você se inicia sozinho, né? Quando você inicia com um curso ou com alguma mentoria, isso é mais fácil, né? Isso é muito mais fácil. Agora, quando você inicia sozinho, quando eu iniciei no mercado financeiro, em que eu tinha que testar, em que eu tinha que ver poucas aulas que estavam disponíveis na época, realmente era mais difícil isso. Demandou muito mais dinheiro e muito mais tempo, né? Hoje em dia já é muito mais fácil. Eu, por exemplo, em apenas 5 minutos, eu e os alunos da fórmula, em apenas 5 minutos já consegue identificar se tem pontos de compra ou ponto de venda naquela ação. Já consegue identificar quando comprar e quando vender. Já consegue identificar se aquela ação, só em passar o olho, pode dar mais de 10% de ganho em uma operação. Isso tudo com passo a passo, né? Então, quando você trabalha com gerenciando essa expectativa e você sabendo que você precisa testar, se você quiser montar um setup para você, se você quer montar uma estratégia, você vai trabalhar com muito mais paciência, você vai ficar muito mais disciplinado em seguir somente uma estratégia. O importante também é seguir uma estratégia cada vez. O que é muito comum também no mercado é o iniciante querer testar várias estratégias ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você não consegue quantificar o número de operações, você não tem uma métrica de acertos e ganhos em determinada estratégia, e isso é muito importante, até porque não existe estratégia milagrosa em que você vai acertar 100%. Tem estratégias que você acerta muito mais, tem estratégias que você acerta menos. O importante é o gerenciamento de risco. Na fórmula nós temos um nível alto de assertividade. Já tem outras estratégias que eu já trabalhei que não tem tanto nível de assertividade assim. Então o gerenciamento de risco ele é muito mais, ele se torna um pouco mais complexo, um pouco mais amarrado, né? Eu não posso fugir de nada. Já na fórmula não, a gente tem um gerenciamento de risco um pouco mais... conseguimos trabalhar um pouco melhor o gerenciamento de risco, testando algumas coisas enquanto nós operamos. Já para uma estratégia que não tem tanta assertividade assim, o gerenciamento de risco tem que ser muito mais amarrado, ele tem que ser muito mais certo, muito mais regrado. É quase que um robô, né? Quase que um robô que sabe o ponto de compra e venda, vai testando ali todas as formas de comprar e vender, e com isso você acaba ficando um pouco mais preso ali a essa estratégia, né? Bom, agora vamos à parte da aula em que eu vou ensinar para você todas as estratégias, as principais estratégias para você que está iniciando no mercado a ter rentabilidades, aí já começar a ganhar dinheiro com essas simples estratégias para que depois de você consiga aumentar o seu capital com estratégias um pouco mais robustas, como eu sempre ensino aqui no canal, um pouco mais completas, né? Vamos agora para a aula. Toda vez que você vai olhar o gráfico de um ativo, a primeira coisa que você tem que identificar é se está em tendência de alta ou tendência de baixa. Isso é simples, desde que você trabalhe com o tempo gráfico correto. Por exemplo, para o swing trade, nós vamos trabalhar sempre com tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Esses são os dois principais tempos gráficos para você identificar a tendência do preço do ativo. Já o tempo gráfico menor, tempos gráficos como, por exemplo, de 1 hora ou 4 horas para trabalhar no swing trade, você consegue também identificar os melhores pontos de compra e venda, né? Bom, se eu bati o olho no gráfico do preço da ação, se eu não vi que está em clara tendência de alta ou em clara tendência de baixa no preço da ação, se eu vejo que está lateralizado, como aqui, preço do ativo andando de lado, ou seja, você tem um ponto ligando ao outro mostrando uma resistência, ou aqui, um ponto que pode ligar um outro ponto indicando um suporte, né? Ou seja, a resistência encontra uma dificuldade para alta e o suporte encontra uma dificuldade para queda no preço da ação, né? Se eu vejo que o preço da ação está lateralizado, né? Como aqui, nesse lado esquerdo do gráfico, em que eu vejo que o preço está lateralizado, não tem direção, eu não faço nada. Eu espero, né? Isso aqui é disciplina, é você
Viu, entrou no preço do ativo, abriu o gráfico, a primeira coisa que você viu, não viu tendência de alta nem tendência de baixa, só viu uma lateralização, você não faz nada. Para você identificar um suporte e resistência, você tem que identificar um ponto A ao ponto B, esses dois pontos se ligando. Suporte é a mesma coisa, ponto A ao ponto B, ou seja, dois topos na resistência, dois fundos no suporte. Aqui dali eu já tenho um canal, uma lateralização no preço da ação. Se você olhou a tela da sua ação, do seu ativo que você estiver operando, e você não identificou uma tendência clara de alta ou baixa, claramente você bateu o olho e você não identificou isso, então já sabe que aquele gráfico está confuso. Identificar uma tendência de alta, de baixa, uma tendência de alta e uma tendência de baixa, é simples. Se você bateu o olho e não identificou isso, é porque não é para você estar operando, o gráfico pode estar confuso para você. Ou você está num tempo gráfico que não está adequado para a modalidade que você está operando. Por exemplo, se você colocar num gráfico de 5 minutos, realmente vai ser muito mais difícil, vai ser mais complexo você identificar uma tendência, né? Até porque 80% do tempo o preço da ação está lateralizado, né? 80% do tempo. E é por isso que nós operamos o Swing Trade, que nós temos no mercado brasileiro mais de 400 ações. Mercado americano, mais de 6 mil ativos. Se você pegar aí em moedas, aí, criptos, por exemplo, você tem mais de 1.000 ativos, mais de 1.000 moedas ali para estar operando. Isso é muita opção, é muita oportunidade para estar operando, né? Você não precisa ficar preso em um só ativo, o que é muito comum acontecer com day trade, né? Você só deve olhar somente para um ativo no máximo, para quem tem muita experiência, olhe um segundo ativo, mas é importante você focar em um só ativo. Bom, aqui no gráfico, se eu identifiquei que eu tenho um ponto A, esse ponto A ao ponto B, que são dois topos altos, aliás, dois topos no preço do ativo, e eu tenho um ponto A que pode ligar ao ponto B, eu vou ficar de fora. Isso aqui, a tendência do preço do ativo está aqui, ele já foi, né? Aqui era para ter operado, mas se você abrir o gráfico do preço da ação e identificou esse momento aqui, esse momento aqui é o preço mais atual. Esse preço mais atual está dizendo que o preço está lateralizado, né? Isso daqui não está dizendo que está em tendência de alta. A tendência de alta já passou e o preço agora está num momento de descanso, vamos dizer assim. Bom, o que é importante você saber? Que o preço ele vai andar, vai seguir alguns dias, né? Então não precisa ficar com essa ansiedade em querer operar a todo momento. Vem aqui, ó, traça, tem a resistência, traça o que pode ser um suporte, espera o preço do ativo andar. Espera o preço do ativo seguir, tá? Tanto para a tendência de alta, tendência de baixa, a sua lateralização. Por exemplo, o preço voltou aqui para a sua lateralização, logo depois ele fez um movimento muito importante. Esse fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui demonstra que pode estar se preparando para um rompimento da tendência de alta, né? Ele pode romper o topo anterior. A ação preço do ativo, ele vai funcionar sempre com topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, demonstrando uma tendência de alta. Ou topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, rompendo o preço, os suportes nesse quesito, mostrando que está em uma tendência de baixa. Quando você olha esse momento aqui, em que o preço da ação, em que o preço do ativo está fazendo esse fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui demonstra para a gente que o preço da ação, que o preço desse ativo, ele pode romper essa resistência. E nisso aqui nós temos armado, podemos armar já, podemos ficar de olho para a primeira estratégia para operarmos, né? Para operar, o iniciante operar, para você que está iniciando no mercado, que isso aqui é simples. Você já identificou um topo e um fundo mais alto que o topo e fundo anterior. Pronto. Agora eu vou me preparar para comprar esse ativo, né? A preparação acontece depois que o preço da ação, presta atenção, depois que o preço do ativo ele rompe a resistência. Depois que ele rompe a resistência, em que você vai se preparar para comprar, né? No caso aqui, rompeu. E quando o preço rompe, o que é muito comum o iniciante fazer é comprar o ativo achando que vai perder essa oportunidade. Calma. Toda vez que o preço da ação
ele rompe uma resistência ou rompe um suporte, esse preço ele tende a voltar para aquela região do rompimento, para depois voltar a subir ou para depois voltar a descer. Vai voltar a subir se ele cumprir a sua tendência de alta, e vai voltar a descer se ele cumprir a sua tendência de baixa, né? Então, aqui no caso, o preço da ação, ele rompeu e logo depois, o preço do ativo, ele simplesmente voltou para uma região em que ele rompeu as duas resistências, rompeu aquela resistência. Se o preço da ação ele voltou depois do rompimento, ele vai fazer um movimento de força, que é clássico para uma tendência de alta ou tendência de baixa, que é rompimento, preço recua e logo depois ele volta a subir. Esse movimento aqui é um movimento de força no mercado. É um movimento que aparece em toda a tendência de alta, em toda a tendência de baixa consecutivamente. Ele vai aparecer para você como se fosse uma escadinha. Ele vai mostrar para você os pontos de compra. No caso aqui, quando ele faz esse movimento, é um ponto de compra. O ponto de compra você pode comprar o ativo bem no fundo desse movimento, que esse movimento é chamado de pullback, o preço tem impulsão, retração e impulsão, bem no fundo desse pullback ou no rompimento desse pullback, né? Um desses dois, mas sempre depois que forma essa estrutura para uma tendência de alta, depois desse rompimento. Você tem que esperar o rompimento e esperar também esse movimento completo de pullback. No caso aqui, se você efetua o preço da ação nesse rompimento ou no suporte, o preço da ação continua a subir, né? Fez um movimento de força para a tendência de alta e essa daqui é a rentabilidade dele. Olha o quanto o preço subiu para depois ele iniciar um pequeno recuo. Se você comprou no rompimento, simples rompimento, 10% de ganho, com um simples movimento no mercado. Se comprou no fundo, na região de fundo do pullback, dá um pouquinho mais, dá cerca de 15% de ganho. E isso aqui com apenas uma estratégia de rompimento, um pullback após o rompimento, uma estratégia simples. Quando você olhar o preço do seu ativo, você vai identificar três coisas, ou a tendência de alta, a tendência de baixa, a lateralização. Quando você identifica aqui uma lateralização, você vai esperar esse movimento para efetuar a compra do seu ativo, né? Agora, se o preço do ativo, vamos supor que você abriu aqui e já identificou aqui, está nessa tendência de alta. O preço da ação já rompeu, você não aproveitou essa oportunidade do rompimento e identificou que o preço da ação está nessa tendência de alta aqui, né? Fazendo fundo mais alto que o fundo anterior, aqui mais um fundo, aqui mais um fundo. O que o trader, primeira coisa que ele vai identificar? Um melhor ponto para comprar a ação. Se está em tendência de alta, vai procurar comprar a ação. Não adianta achar que está comprando o topo do preço do ativo. Não é assim que ocorre, tá? Para você acertar o topo do preço é muito mais difícil do que você aproveitar a tendência, né? Se a tendência do preço do ativo está em uma tendência de alta, a probabilidade é que ele continue essa tendência de alta. Se o preço da ação está em uma tendência de baixa, a probabilidade é que continue a sua tendência de baixa. E como o Dow dizia, a tendência ela prevalece até que aparece uma estrutura, aparece um movimento forte, e esse movimento forte através de algumas figuras no mercado financeiro, não é somente baseado em notícia, para que o preço da ação ela reverta. Não é como aqui uma simples correção que o preço vai reverter. Isso aqui é apenas um pullback, como ocorreu aqui, como ocorreu aqui, como ocorreu aqui, como ocorreu aqui. Está vendo quantos pullbacks acontece e quantas reversões aconteceram nesse período de tempo? Então, o pullback ele é muito mais provável do que um padrão de reversão, né? A partir desse momento, pode ser que o preço do ativo ele reverta? Pode, né? Ele pode fazer uma estrutura de reversão de mercado. E é para isso que eu utilizo o stop. Se eu não tiver uma boa análise ou se o mercado simplesmente reverter, eu posso utilizar o stop e encerro minha operação com um prejuízo pequeno, né? Um prejuízo mínimo, né? O mercado financeiro ele é simétrico. Você tem que perder pouco para ganhar muito, né? Quando você perder, vai perder pouquinho ali, algo que não vai zerar o seu capital, algo que não vai te afetar financeiramente. Mas quando ganhar, o seu lucro ele tem que ser muito maior do que o seu stop. Essa é uma regra básica do trade, uma regra básica geral do mercado financeiro.
Então, a partir dessa tendência de alta, você já identificou que o preço do ativo está em uma tendência de alta, beleza. Já estou na minha cabeça aqui que eu vou operar comprado no preço do ativo se ele me der um ponto de compra, né? O preço do ativo começou a fazer esse movimento. Pronto. Tenho formado bem aqui o meu pullback. Impulsão, retração e leve impulsão. Né? 2 momentos para comprar o ativo. Ou no fundo ou no rompimento. Né? Aproveitando a tendência. É a mesma regrinha daqui do rompimento da consolidação. Só que aqui eu estou aproveitando a tendência de alta no preço do ativo. Se eu estou aproveitando essa tendência de alta, eu vou efetuar a compra nesse momento ou nesse momento aqui, esses 2 pontos, em um desses 2 pontos, não precisa operar os 2 pontos. Para quem tem mais experiência, você pode até comprar aqui no fundo do pullback ou no rompimento do pullback também. Né? Você pode efetuar a compra nesses 2 patamares. Pronto. Aqui o preço do ativo continuou a sua tendência de alta até que formou um novo pullback. Eu tenho 2 escolhas quando formo um novo pullback. É encerrar a minha operação, né? Sair da minha operação, ou eu faço um preço médio a favor da tendência. Isso aqui é um pouquinho mais avançado. Você vai inserir mais lotes aproveitando a tendência. Você vai inserir mais dinheiro no trade para alavancar o seu trade, né? Para você aproveitar toda essa tendência. No caso aqui, se você trabalhar somente com um pullback, somente com esse rompimento, 10% de ganho, 10,79%. Colocando aqui 14% se você trabalhar com fundo pullback. E aqui, novamente, olha quantos pullbacks o preço do ativo faz antes de haver um padrão de reversão de tendência. Mais um pullback aqui, preço do ativo fez um movimento de impulsão, retração e impulsão. Mesma regrinha. Compra no fundo pullback ou compra no rompimento, ou você divide o seu lote em 2 e você faz essa operação. Simples assim, acompanhando a tendência do preço do ativo. E a tendência do preço da ação ela vai prevalecer até que haja um padrão completo de reversão de mercado. Com esse padrão completo, olha quantos pullbacks vai surgindo no preço do ativo. Né? Até que haja um padrão de reversão no preço da ação. Um padrão de reversão muito comum é quando ele simplesmente faz um fundo, aliás, um topo mais baixo que o topo anterior, né? Ou seja, mostra a fraqueza do preço da ação, como aqui, topo mais baixo que o topo anterior. Isso daqui indica que o preço do ativo vai entrar numa consolidação, né? Aí, quando entra numa consolidação, ele pode voltar para a tendência de alta ou reverter o mercado, ou simplesmente um padrão dizendo que aqui os compradores perderam força, os vendedores vão dominar. Aí aqui você pode operar vendido no preço do ativo. Só que tudo é baseado numa probabilidade. Fazendo um padrão como esse, como por exemplo esse padrão aqui que é o morro duplo. Morro duplo, pronto. Quando faz isso aqui no topo do preço do ativo, pode indicar uma reversão de tendência. A probabilidade é que reverta o preço da ação. Porém, tem uma pequena probabilidade do preço continuar a sua tendência de alta. Então é por isso que você utiliza o stop. O stop, ele é a proteção do seu capital e a proteção também no trade, né? Aqui no caso, olha o que ele fez. Ele não cumpriu, ele não fez o morro duplo, né? Ele fez o quê? Um pullback. Só que aqui ele entrou num período breve de consolidação, sendo que ele fez aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui indica para o quê? Que o preço vai continuar a sua tendência de alta, né? Vai continuar a sua tendência de alta. E assim você vai operando comprado até que o preço do ativo ele tem uma reversão de mercado, né? Tem uma reversão no preço da ação. E olha o que ocorreu aqui. Vou só traçar aqui da primeira compra que foi aqui até aqui em cima. Olha a rentabilidade, 84% de ganho em apenas 2 meses e meio. 84%, você quase dobra o seu capital. Se você seguir do primeiro trade até o final, até o topo, agora se você vai fazer um preço médio a favor da tendência, você multiplica esse capital. Tá? Você consegue multiplicar até 5, 6, 7 vezes aí fazendo esse preço médio. Bom, tem vídeo meu aqui no canal, tem uma aula completa aqui no canal ensinando você a fazer preço médio no preço do ativo. Até que
essa estrutura aqui apareça no mercado que forma basicamente o topo histórico do preço da ação. Formou esse padrão aqui, pronto. Vou formar um gatilho, vou colocar na minha cabeça que apareceu esse padrão, é momento para operar vendido. Vou procurar o melhor momento para operar vendido. Sendo que tem aquela probabilidade, o preço do ativo pode voltar para sua tendência de alta. Eu só vou operar comprado no preço da ação se o preço romper esse topo aqui. Se ele romper, fizer padrão de força, que é o nosso pullback acima desse topo, aí sim você pode operar novamente comprado. Por enquanto aqui não. Aqui fica de fora no preço do ativo, né? Aqui você só vai operar vendido se fizer o padrão de venda, né? No caso aqui, quando o preço do ativo ele rompe essa estrutura para uma tendência de baixa, aí sim eu tenho um gatilho para operar vendido no preço da ação, no preço do ativo, qualquer ativo que você estiver operando, né? E pronto. Aqui, ó. Olha o ganho nessa operação de venda. Simples assim. Um ganho de cerca de 46% nessa operação de venda. Simples operação de venda no preço do ativo, né? Com um simples padrão de reversão de tendência. Inclusive, também tem aula completa aqui minha ensinando padrão de reversão de tendência. Preço do ativo rompeu, eu tenho meu gatilho de venda no preço da ação. Tudo isso aqui trabalhando com um único tempo gráfico, que é o gráfico diário no preço do ativo, no preço da ação. E pronto. É só isso que você tem que fazer. Procurar a tendência do preço do ativo. Se você identificou a tendência de alta, procura o melhor ponto de compra, procura o melhor ponto de venda ou o preço de reversão de mercado, né? Pessoal, regra simples para estar operando no mercado. O simples funciona, que é como tudo que eu ensinei para você, uma regra, os setups, o passo a passo iniciante para o mercado financeiro. Você não utilizei em nenhum momento aqui nenhum indicador, né? Inclusive tem aulas aqui para identificar, para operar com esses indicadores. Então o simples funciona. O simples price action, o simples movimento do preço, você já consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você também comece a operar pelo swing trade. O swing trade é a modalidade mais fácil para você estar operando no mercado financeiro, a modalidade mais simples para estar operando no mercado financeiro para ganhar dinheiro na bolsa de valores, sem você perder tempo analisando o gráfico todos os dias. 1 hora na semana é mais que o suficiente para você já ter alta rentabilidade aí na bolsa de valores. Você não tem que operar o tempo inteiro, você não tem que boletar o tempo inteiro. Opere com assertividade. Como que você faz isso? Identificando o melhor ponto para comprar ou vender o preço da ação, né? E como você também faz isso, identificando o melhor ponto para comprar e vender, identificando a tendência de forma simples. Se você não identificou a tendência da ação de forma clara, não é para operar aquele ativo, parte para um outro ativo. No mercado financeiro tem inúmeras oportunidades. Como eu falei, tem mais de 400 ações para o mercado brasileiro, mais de 6 mil ativos de mercado americano, 6 mil ações. No mercado de moedas aí, tem mais de 1.000 moedas para estar operando. Tudo isso no swing trade, ou seja, oportunidade não falta. Não foque somente em um ativo. Foque em procurar operações fáceis para estar operando, né? E uma outra coisa, cuidado com achar que existe um setup milagroso. Não existe setup milagroso, né? Cuidado aí com essa ansiedade, cuidado com essa ganância. Isso aí pode ser a sua ruína no trade. Procure movimentos fáceis no mercado e sabendo que aquele pode dar errado. Uma operação pode dar errado. Porém, quando você procura o melhor momento para comprar a ação dentro de uma tendência de alta, vai se tornar muito mais fácil. Dificilmente você vai tomar um loss, por exemplo, né? É muito mais fácil você operar a favor da tendência. E isso aumenta o seu capital quando você acerta. E se você errar, o seu stop é bem curtinho, né? E boa sorte nas suas operações. E é com essas regras e é com essas citações aí de Nassim Taleb que eu encerro essa aula. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder. E para você não perder nenhuma aula, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem bastante aula aí para você estar aprendendo a operar no mercado financeiro. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.